O autoconhecimento é o pilar número 1 da inteligência emocional. Gritando ou até verbalmente agredindo alguém, nós não nos permitimos ter tempo. Trabalhar, malhar, comprar, transar, seja o que for. Toda compulsão revela uma falta. O que gira o ponteiro do teu relógio? Por quais resultados você vai ser cobrado? Tô sentindo que eu tô sendo fritado. Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui com a gente. Sou Leonardo Colim, sócio fundador da Cofound, e esse é o nosso Cofoundcast. Hoje recebendo um convidado muito especial. Já vou apresentar esse convidado, mas primeiro agradecer ao professor Vitor Aguiar por ter cedido um tempo da sua agenda para conversar um pouquinho com a gente, tema super relevante. Obrigado mesmo, professor. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer contribuir nesse podcast que realmente muitas pessoas acompanham e eu só ouvi elogios. Ó, coisa boa. Vindo do professor, é uma referência muito boa. O Vitor, que assim vou chamar no nosso podcast hoje, né? É um grande amigo, né? Uma pessoa que eu admiro muito. Aqui vou fugir um pouquinho de script, vocês sabem que eu não gosto, né? Mas foi meu professor, né, no mestrado, colega também depois, né, na universidade, mas um cara que eu admiro muito porque trabalha uma das coisas que a gente vai falar hoje bastante, que é o autoconhecimento, né? E para quebrar, como de costume, quebrando todos os nossos scripts, em vez de eu apresentar o professor Vitor Aguiar, né, esse cara aqui de São Paulo, com uma carreira executiva, depois voltada a lecionar as aulas e hoje trabalhando com hipnoterapia, autoconhecimento, consultoria também, eu vou pedir para o professor se apresentar e falar um pouquinho quem é o Vitor Aguiar, Laurenciano Aguiar. Pois é. Bom, o nosso vínculo já tem bastante tempo, né, Léo? Vai desde a graduação e temos amizade, as famílias são amigas também. É, né? Verdade. E hoje em dia eu me apresento da seguinte forma, né? 40 anos de experiência na área de vendas, 30 anos de experiência no desenvolvimento de pessoas e nos últimos 10 anos trabalhando mais firmemente no autoconhecimento por meio de psicoterapias, principalmente baseadas na hipnose e mais atualmente na psicanálise. Antes de qualquer coisa, beijão pra Bárbara, pra Renata, pra Dona Ítala, né? Pessoas super queridas, né? Certeza. Dona Ítala, esposa do professor Vitor, Renata, Bárbara, as filhas, pessoas que são da nossa rede aí. Bom, falar sobre, né, hipnose, autoconhecimento e todas esses artifícios, muitas pessoas acho que têm uma leve inclinação de achar um pouco esse universo um pouco místico, Boa. certo? Uhum. Queria que o professor começasse trazendo um pouquinho dessa visão e desse conhecimento inicial, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, pelo fato de não conhecer, criam o pré-conceito, né, em relação a esses artifícios que são essenciais para a natureza humana, né? Eu falo do autoconhecimento porque eu acho que ele é a base de qualquer coisa, né? Quem não conhece a si mesmo e não conhece o outro vai sucumbir a todas as batalhas, já dizia o Sun Tzu, né? Então, eu queria que o professor trouxesse um pouquinho essa visão e desmistificar um pouquinho isso para nós. Até porque o autoconhecimento é o pilar número 1 da inteligência emocional. Então, muitos profissionais, muitas organizações hoje trabalham fortemente nessa perspectiva da inteligência emocional e o pilar número 1 é o autoconhecimento. E realmente existe um pouco de mística em relação à questão da hipnose ou da hipnoterapia. Então, na verdade, é assim, hipnose é a técnica, hipnoterapia é a aplicação na técnica, a aplicação da técnica. Então, eu venho trabalhando já há mais de 10 anos nos meus processos, por exemplo, de mentoria, de desenvolvimento de pessoas, com a ferramenta da hipnoterapia, porque ela possibilita uma reprogramação daquelas crenças que alguns chamam de crenças limitantes, mas que na verdade são crenças que a sua mente foi desenvolvendo ou programações que têm como foco principal te proteger. Te proteger o quê? De situações que você já passou, que foram ruins. Então, se foi ruim, a sua mente, dentro de uma perspectiva do sistema de sobrevivência, não quer que você passe por isso novamente. Mas você talvez seja um executivo dos seus 40 anos de idade, 45 anos de idade, e você fala, poxa, eu quero ir por aqui.
mas eu não consigo ir por aqui porque alguma coisa me coloca para ir por aqui. Eu quero me manter mais tranquilo na reunião, não quero ser explosivo, mas quando eu vejo, eu já estou gritando ou até verbalmente agredindo alguém. Então, são essas as programações. E as programações, elas nos ajudam. As programações é que nos permitem, por exemplo, vou atravessar a rua, eu olho para o lado direito, olho para o lado esquerdo, é automático, nem preciso pensar nisso. Mas certamente existem programações hoje que atrapalham as pessoas. E nessa perspectiva da hipnoterapia ou da hipnose, o sinônimo de hipnose é estado alterado de consciência. Então, por meio das técnicas que são utilizadas, leva-se a pessoa a esse estado alterado de consciência, que acontece inúmeras vezes durante o dia sem que a gente perceba, para você reescrever algumas linhas daquele programa que estão dando problema, digamos assim. E eu acho que o interessante aqui é o acessar. Às vezes a gente tem dificuldade de acessar algumas situações que aconteceram. E acho que comenta um pouquinho desse estado alterado de consciência, que não tem nada a ver com algo místico. Nada a ver. A gente, várias vezes durante o dia, inclusive no sono, a gente está em um estado alterado de consciência, mas o quão isso é importante para uma reprogramação ou para o acesso, às vezes, a uma informação. Vamos fazer uma analogia nesse grande HD, que se chama cérebro, né? Como que a gente consegue, de fato, acessar essas informações? Por exemplo, né, dentro da visão da psicanálise, a gente tem o que a gente chama de livre associação. Então, a figura clássica da psicanálise é alguém deitado no divã, o psicanalista sentado ali atrás, e você vai falando, vai falando. Então, de repente, você traz um tema para a tua sessão e você consegue, né? Você começa aí falando, não, porque sabe, hoje eu me sinto muito angustiado, muito preocupado com algumas situações, e às vezes, eu perco o controle, não sei o que lá, e você vai falando, e nessa livre associação, porque o psicanalista ele não vai interferir, ele vai deixar você ir falando, talvez ele faça uma ou outra pergunta assertiva. Aí você fala assim, por exemplo, não, porque na verdade eu me lembro que, sei lá, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, lá na escola uma vez e tal coisa, pronto, a tua mente foi lá e buscou aquele conteúdo. Por quê? 100% do que nós vivemos na vida, desde que a gente estava na barriguinha da mamãe, está gravado. Você pode lembrar conscientemente ou não, mas está tudo gravado. E, inclusive, a gente diz que as emoções elas são viscerais, elas estão no corpo. Então, esse estado alterado de consciência é algo que facilita o acesso ao conteúdo. E o estado alterado de consciência acontece sem que você perceba. O exemplo que eu sempre utilizo, você está no fim de semana, na sua casa, assistindo um filme, você sabe que é um filme, que não é verdade, que é só uma ficção, mas a história, a música vai te envolvendo e sem que você perceba, de repente você está muito bravo com aquilo que você está vendo, ou está emocionado, ou está chorando, ou, enfim, o teu corpo está tenso, você está num estado alterado de consciência. Deixa eu pegar um outro ponto aqui interessante. Hoje a gente vive alguns dilemas, e é um assunto polêmico aqui que eu vou trazer já para a mesa. Um dos dilemas que a gente vive, muito forte, muito potente, isso talvez quem está nos ouvindo ou nos assistindo vai lembrar e vai fazer algumas analogias, que é a questão do tempo. O tempo sempre foi 24 horas por 7 dias na semana, 365 dias no ano, e é isso aí. Todo mundo tem o mesmo tempo, só que a unidade temporal ela vem mudando substancialmente, né? E a gente tem alguns gatilhos que nos fazem pensar de maneira diferente hoje em relação à internet, rede social, agora inteligência artificial e o mundo corporativo de maneira geral. Então o tempo ele pode ser uma condição completamente distinta para cada um. Você percebe, professor, nessas indas e vindas, atendimentos com executivos, que a gente já vai falar sobre esse ponto, que as pessoas têm hoje pouco tempo de qualidade mesmo para pensar e refletir sobre si e para ter essa autoconsciência, porque não adianta, né, o consultor, o psicanalista, o hipnoterapeuta, o psicólogo fazer ele
uma situação e dizer, olha, é isso aqui, se a pessoa, né, quem está ali naquele momento, ela não terá autoconsciência. Você percebe que hoje esse é um grande desafio, o tempo de qualidade para refletir, para pensar sobre tudo que está acontecendo? Na verdade, hoje nós não nos permitimos ter tempo. A qualquer instante, a qualquer pausa que você tem, você automaticamente está se ocupando. Existem estudos científicos... Ocupando, esse é um ponto bem importante. Não é produtivo, ocupando, totalmente diferente. Ocupando, perfeito. Existem estudos que mostram, né, que as pessoas, em média, vão acessar o celular mais de 100 vezes ao dia. Então, é aquela coisa, você está num minuto de pausa, você nem se permite respirar, apreciar, por exemplo, a natureza, olhar detalhes, você já vai pegar o celular e vai ver se tem alguma mensagem. E se não tiver nenhuma mensagem, você vai entrar talvez numa rede social para ver o que está acontecendo e você vai ser cooptado por reels, stories. Tanto é verdade isso que existe na Justiça dos Estados Unidos um processo gigantesco contra a Meta de uma pessoa que está para receber uma bolada muito grande dizendo que o algoritmo viciou. E ela perdeu uma série de coisas por conta disso e deliberadamente o algoritmo foi criado para te viciar, porque ele vai lançando... A dopamina, né? Exatamente, uma coisinha depois da outra. Eu escuto muito dos profissionais que eu atendo, então eu faço a mentoria de carreira, liderança e alta performance, eu escuto muito assim, nossa, como é bom ter esse tempo para refletir, porque a pessoa se obrigou, porque ela está pagando, sim, ela se obrigou a ter aquela agenda de 1 hora e meia na semana para sentar e conversar e dialogar. Então, eu já escutei inúmeras vezes, nossa, foi muito bom o resultado, adorei, eu estou agora com um roadmap da minha carreira aqui desenhado, mas melhor de tudo foi ter esse tempo de sentar e pensar a respeito de mim e da minha carreira. Esse piloto automático, ele causa danos. Muito. Esse piloto automático do viver praticamente é o reagir, né? Então você vira um reativo. Totalmente. Você não planeja. A gente fala muito de planejamento estratégico, né? E você não planeja. Você só reage. Vem uma situação. E eu acho que queria que o professor trouxesse um pouquinho dessa visão do efeito dopamina, porque isso, querendo ou não, o cérebro que é viciado, né? E aqui a gente não... Lugar neutro, pessoal. É uma dopamina é uma coisa que é bom para todo mundo, a dopamina. Mas a gente tem que saber usar a boa dopamina, não a péssima dopamina, né? E aí eu queria que o professor trouxesse um pouquinho dessa visão de como que a gente usa isso ao nosso favor e não reage a situações adversas, porque, de novo, é tentador demais o reagir e às vezes até gostoso, né? A gente se motiva, às vezes, para tal situação. Na verdade, 24 horas por dia tem 2 sisteminhas funcionando aqui dentro. O sistema da sobrevivência e o sistema da recompensa. O sistema da sobrevivência, ele prioriza, como o próprio nome diz, a nossa sobrevivência. Então, se, por exemplo, você está fisicamente debilitado e o teu organismo vai avisar e vai buscar te derrubar, independente dos boletos para pagar, dos teus compromissos e assim por diante. Aí, como estratégia, a pessoa vai lá e toma alguma medicação para dar aquela reagida, passar por cima dessa sintomatologia e seguir a vida. Só que isso, ao longo do tempo, vai cobrar um preço. Então, sistema de sobrevivência, que é pré-histórico, né? Então, o sistema de sobrevivência, eu estou lá na reunião e o amiguinho me trata mal, eu vou reagir com a mesma energia que eu reagiria lá na pré-história de ir lá e agredir a pessoa. É o reptiliano, né? Só que eu não posso mais fazer isso. Então eu olho, eu me concentro, eu me controlo, mas o impulso é o mesmo. E o sistema de recompensa visa a estimular comportamentos que vão trazer bons resultados e, inclusive, garantir a sobrevivência. Então, por que eu vou buscar a alimentação? Porque isso vai me trazer a sobrevivência.
E aí, hoje em dia, nós temos um universo de produtos à disposição e aí eu vou buscar aquilo que me traz mais prazer e mais satisfação. E aí tem uma coisa interessante. Quando a gente está em sofrimento, e aí, de novo, a importância do autoconhecimento, quando a gente está em sofrimento, a gente não está bem, tá mal, alguma coisa ruim, o sistema de sobrevivência é como se ele falasse assim, nossa, não está legal esse sofrimento. Vai lá fazer alguma coisa que te dê prazer, vai lá. E aí você o chocolatinho depois do almoço. Aí você vai lá comer, beber, fumar, alguma outra substância, trabalhar, malhar, comprar, transar, seja o que for. Toda compulsão revela uma falta. A questão é, se eu tenho 8 anos de idade, eu vou lá no shopping e aqueles brinquedos, para mim, não tem limite. Enquanto puder, eu estou lá e me divertindo e aquela compulsão pela diversão e assim por diante. Porque a criança não tem essa noção. Então, enquanto puder, ela está lá. Agora, eu tenho 40 anos de idade, estou com sobrepeso, sei que eu não estou bem, mas eu chego no final do dia, chego em casa e eu vou buscar a alimentação do conforto. E aí, enquanto eu estou comendo, apreciando aquele jantar, tomando o meu vinho, é um momento de prazer e tal, não sei o que lá, e talvez eu possa caminhar para excessos, só que quando termina isso, eu, do alto dos meus 40 anos, eu digo, o que eu fiz? Não devia ter comido isso, não devia ter bebido isso, não devia ter tido esse encontro com essa pessoa, não devia ter ficado até mais tarde no trabalho, não devia ter um monte de coisa, devia ter ido na academia. E aí esse ciclo, ele é cada vez mais pressionante. Tá, mas por que você não sai do ciclo? Porque você está no automático. Então, exemplo, eu como, me sinto bem durante o momento de comer, terminou, me sinto mal, meu sofrimento aumenta, mas quando eu vejo, eu estou comendo novamente e aí é um ciclo vicioso. E quão difícil é sair, né? Acho que o primeiro ponto, a gente já falou, da autoconsciência, isso é bastante importante. Bom, eu vou fazer um outro gancho aqui. A gente comentou sobre executivos, sobre gestores, né? E todo esse trabalho que você já executa. Comenta um pouquinho performance. Você falou de alta performance. Como ter alta performance? Como gerar alta performance? E essa é uma pergunta bem interessante, porque falamos uns instantes atrás que a questão não é se ocupar, a questão é ser produtivo. E aí entra o famoso tema, né, ou termo da moda, que é a procrastinação. Então, hoje a gente se sente muito pressionado a se ocupar. Então, eu não consigo ficar sem fazer nada, e eu me ocupo. E, de novo, nesse ciclo de sofrimento, bem-estar, muitas vezes eu vou me ocupar, inclusive profissionalmente, daquilo que me traz satisfação. Então, vamos pegar lá um pequeno empreendedor, né? Ele tem que pensar em estratégia da empresa. Só que ele sentar e falar, deixa eu pensar a estratégia da empresa. Como é que eu quero me ver daqui a 5 anos? Isso traz um sofrimento gigantesco, porque ele tem a sensação de que não está fazendo nada. E aí vai ele carregar a caixa no estoque, porque aí terminou o dia, ele está cansadão, ele diz assim, uau, nossa, eu trabalhei pra caramba hoje. E ele arruma uma desculpa que ele mesmo acredita. Eu trabalho pra caramba. Mas aí é o ponto. O ser humano ele é bom para dar desculpa. Principalmente, né, para quem já ocupa um cargo mais executivo, a gente vai ficando cada vez melhor. O mercado, inclusive, nos prepara para dar boas desculpas nesse caso. E chega um momento em que não dá mais para dar desculpa. A gente precisa fazer. Uma das coisas que a gente comenta muito, né, que o que nos diferencia das crianças, os adultos, as crianças, é que as crianças fazem aquilo que elas gostam. Isso. E por isso que os adultos têm que dar limite. Exatamente. Porque senão ela vai. Né? Ela não teve ainda os momentos, né, 2 anos, primeira poda neural, depois na juventude, segunda poda neural. Ela não tem ainda esse pensamento crítico. Mas os adultos fazem aquilo que precisa ser feito. Exatamente. E o que precisa ser feito muitas vezes é doloroso. Exatamente. Não é tão trivial quanto carregar a caixa no estoque.
por vezes tem que carregar a caixa no estoque. Mas chega um momento em que a gente já, em alguns momentos profissionais, a gente já chegou e falou assim, pois bem, você é o cara da logística mais caro do sul do mundo. Exatamente. E aí, você vai continuar carregando caixa aqui no estoque ou você vai delegar essa função que ela não é estratégica? Porque quem que está pilotando o navio enquanto você está lá no sótão do teu navio? Isso. Quem que está lá? Quem que é o capitão? Né? Complicado isso. Só complementando, eu atendi a um mentorado essa semana à noite, lá do Mato Grosso. Eu trabalho tanto presencialmente quanto pela internet, inclusive pessoas fora do Brasil. E ele assumiu a área de pós-venda de uma determinada empresa. Ele teve muito sucesso na área de pós-venda de uma divisão da empresa e agora ele foi para outra divisão da empresa para assumir o pós-venda também. E aí ele se viu, né, assoberbado e tudo mais e tal. E aí minha pergunta para ele foi assim, amigão, o que gira o ponteiro do teu relógio? O que gira? Por quais resultados você vai ser cobrado? Ah, tal coisa e tal coisa. Essa é a tua prioridade, cara. Você tem em você uma programação de altíssima autocobrança. Você tem aí dentro de você uma programação de um nível de exigência de você muito alto e foi o que te trouxe até aqui. Uhum. Só que agora, depois de organizar tudo, deixar tudo em ordem, a um preço alto para a tua saúde, você assumiu uma outra área com a aposta da empresa para fazer isso de novo, reconhecimento, tanto de cargo quanto financeiro, bacana, só que o teu corpo está falando, você não vai aguentar de novo, certo? Cara, olha para o lado esquerdo, tá tudo bagunçado, incomoda? Incomoda, mas a pergunta é, isso gira o ponteiro do relógio? Ou é um gosto seu ter que deixar isso em ordem? Uhum. Realmente isso não é importante agora, deixa bagunçado. Olha para o lado direito. Essa aqui é a tua prioridade? Foca nisso. E aí é nesse ponto que é um diferencial do meu trabalho, porque não basta falar foca nisso, porque ele pode estar focado nisso, mas a hora que der uma refrescadinha, ele vai olhar para o outro lado e vai falar, meu Deus, eu tenho que dar um jeito naquilo, porque a programação interna empurra ele para isso. E ele fica sofrendo. E é aí que a gente trabalha, por meio da hipnoterapia, essa reprogramação. Interessante. Para que ele não é exagerando, nem ligo para isso, mas ele fale, não, tá ruim aqui, tá desarrumado, mas não é a minha prioridade e eu não sofro por isso. Perfeito. Esse é um ponto que eu já quero entrar, mas antes disso, eu vou falar uma temática que eu acho que é super costura bem esse ponto, que é a priorização. Né? A priorização. O quão difícil é priorizar. E quando a gente fala de priorização, tem uma matriz muito legal, a matriz de Eisenhower, né? A gente usa muito, o general norte-americano que desenvolveu essa matriz, que é o urgente e o importante. Né? O quão urgente é, mas o quão importante é. Porque não adianta a gente só focar no urgente. O urgente é aquilo que um dia foi importante e eu não dei conta. Eu não adequei, não agendei, não dei a devida atenção. E aí virou urgente. E quando vira urgente e importante, meu amigo, ferrou, sai de perto, você tem que fazer. Só que o grande problema é que muitas vezes é isso. Aquilo ele é urgente, mas às vezes não é importante. E às vezes também é importante, mas também não é urgente. Sim. Então a gente tem que saber agendar, delegar, expulsar, fazer agora, né? Os quadrinhos, remontar esses quadrinhos. Mas o Vitor tocou num ponto bem interessante aqui, que é o reprogramar. Né? De novo, eu vou voltar nessa questão da hipnoterapia. Quantas vezes chegam lá profissionais que colocam e dizem, apontam já os dedos dizendo, o problema está aqui, né? O problema é do meu chefe, o problema é o outro, né? E saem depois de um processo, de uma jornada, como você pontuou, entendendo que não era efetivamente aquele o problema. Aquilo era o sintoma, mas ele não entendeu a causa, né? E aí, depois dessa jornada, ele vai lá e tem um entendimento maior sobre a causa. É comum isso? É muito comum e por isso que eu digo, o diferencial do meu trabalho é essa reprogramação da mente. Por quê? Pensando, por exemplo, em mentoria de carreira. Na verdade, a gente, para ser bem honesto com quem está nos assistindo, é um processo que a gente vem aperfeiçoando ao longo do tempo. E eu vou comentar do meu primeiro cliente, um ex-aluno da faculdade,
E eu coloquei à disposição o processo de mentoria de carreira. Eu estava iniciando meus estudos em parapsicologia, tinha terminado doutorado em psicologia. E aí, nossa, professor, que legal, você me orientou quando eu participei de um processo gerencial e agora, então, eu quero fazer a mentoria de carreira. Aí começamos a discutir as questões e aí, olha, fulano, a minha sugestão é o seguinte, ó, isso, isso e isso. Nos vemos daqui a 15 dias. Retornou, e aí, como é que foi? Nossa, foi muito legal, eu organizei a reunião, o feedback e tal, mas... Ah, ok. Então, aqui, pá. Retornou. Ah, mas... Aí eu digo, sempre tem o mais. E esse mais era ele, as programações que ele tinha. E foi nesse momento que eu comecei a trabalhar a reprogramação. Porque, veja, se eu tenho no meu mindset que, por exemplo, é inaceitável atrasar o horário, é inaceitável. Por que é inaceitável? Porque eu fui criado desse jeito. Meus exemplos foram desses. E, inclusive, se eu atrasei algum dia na minha vida, aconteceu uma advertência, uma bronca, ou até apanhei, que nunca mais esqueci e nunca mais cheguei atrasado. Então, para mim, é quase insuportável marcar a nossa reunião para as 14h e 14h10 chegar alguém e eu olho para a pessoa e digo assim, cara, como é que pode atrasar, cara? Sai mais cedo. Se programa. Se programa, sai mais cedo. E o cara entrega resultado pra caramba. Então eu não deixo de reconhecer que ele entrega resultado, mas aquilo me irrita profundamente. Mas não é sobre ele. Me irrita profundamente. E quem está nos assistindo, se tem essa programação, deve estar falando, mas é insuportável alguém atrasar. Olha para isso. Eu também concordo, eu não gosto de atrasar, o Léo também não gosta de atrasar. Somos dois desse tipinho. Mas a gente desenvolveu o autoconhecimento de falar, cara, eu posso ficar até chateado, mas é do outro, cara. Ele atrasou. Tá entregando resultado? Tudo bem. Né? E abre aqui aspas, hoje eu atrasei, né? Atrasei 1 minuto e eu sempre peço desculpas. Porque o atrasar é uma coisa muito interessante. Mas não é por isso que eu tô falando, hein? Não é por isso que eu tô falando. Mas é muito interessante isso, porque o atrasar, né? Para mim, também, pro meus tempos remotos de infância, era uma coisa, sempre foi algo inadmissível, né? Esse programa e tal. Mas eu sou muito bem resolvido, mas eu por educação, por respeito à agenda tá do tudo outro, certo. eu peço desculpas, eu digo, olha, e ainda digo, atrasei tanto tempo. Né? Então, é muito interessante isso. Aí eu queria perguntar uma coisa, bem pra gente chegando agora para os nossos finalmente. Tem algum tipo de perfil, né, comportamental, aí a gente falando especificamente, que tem mais resistência em acessar algum tipo de programação? Os perfis mais técnicos, eles têm um pouco mais de resistência. Mas, diria para você assim, tirando algum problema cognitivo, todas as pessoas são suscetíveis e sugestionáveis, que são 2 parâmetros que a gente usa na hipnoterapia. Suscetível é o quanto a pessoa se permite no processo e sugestionável o quanto ela aceita sugestões. Porque justamente o suscetível vai facilitar a entrada no processo emocional e o sugestionável o receber sugestões de alteração. Mas, novamente, tirando problemas cognitivos, todo mundo é suscetível e sugestionável. E aí existem várias ferramentas, né? Várias técnicas. Então, você pode, que nem, por exemplo, né, eu vou dar um pulo do gato aqui, né? Às vezes, uma das ferramentas que eu utilizo no meu processo, eu chamo de psicodrama, né? Que talvez, na visão de outros, poderia ser, de repente, uma constelação, alguma coisa assim. Mas se esse nome causa um pouco de resistência, eu digo psicodrama e está tudo certo. Né? Pacifica o termo. Exatamente. Né? Assim como as pessoas podem ter preconceitos, mas é tudo uma questão de você entrar e acessar o emocional. E aí a observação é muito importante. Então eu estou conversando com a pessoa e o tempo inteiro eu estou olhando para a pessoa.
e conversando com a pessoa, vai ter um momento em que ela vai mostrar que aquele tema acessa o emocional. Ou seja, corpo e alma presente ali o tempo todo, né? No seu caso, mas também no caso de quem está ali é muito importante. Exatamente. Né? Tem uma estatística, Léo, tem um artigo científico que eu acho que é importantíssimo a gente comentar, que diz o seguinte: o sucesso de qualquer processo terapêutico funciona da seguinte forma: 10% a técnica utilizada, 10% o profissional que aplica a técnica, 40% a disponibilidade da pessoa e 40% o ambiente em que a pessoa está inserido. Por isso que é tão importante o fator ambiental, né? Não, o ambiente em que a pessoa está inserida. Então, por exemplo, estou na empresa num ambiente tóxico, péssimo, nível de pressão, vou para terapia. Bacana. É importante. Fundamental. Mas talvez se eu continuar naquele ambiente, não vai ter solução. É importante para gerar o despertar, a autoconsciência. Exatamente. Né? E aí tem um outro ponto que eu acho bem interessante, porque eu já vi inúmeras vezes, né? Às vezes a gente está atendendo algum tipo de gestor, um executivo. Ah, mas eu faço isso. Né? Tô pagando, mas não vi resultado. Mas peraí, tá pagando o quê? Né? Mesma coisa, a analogia da academia. Tô pagando já há 3 anos a academia, mas não vi resultado. A pergunta não é essa. Isso. A pergunta é quantas vezes efetivamente você foi, você está lá executando. O profissional, seja o hipnoterapeuta, seja o psicólogo, seja qualquer profissional, Sim. E pode ser o melhor nutricionista, ele não vai gerar o resultado. Está nos 40% da pessoa. Exatamente. E nos 40% do ambiente. Perfeito. Muito legal esse estudo. E aí, se encaminhando para o final aqui, eu queria perguntar uma coisa muito importante para mim aqui nesse processo todo, que é quão relevante e o quão importante, né, o Vitor percebe que toda essa bagagem, a gente acabou não aprofundando nisso no podcast, mas para quem não conhece, depois a gente deixa o link aqui do perfil do Vitor e vai lá acessar, mas o quão importante foi essa tua bagagem executiva do outro lado do balcão, né, para com hoje, unindo todas essas forças de hipnoterapia, parapsicologia, que você efetivamente estudou, se preparou para isso, para também conectar com a realidade de quem está ali, né? Porque eu vejo muitas vezes algum tipo de executivo falando, é besteira isso aqui. A pessoa não está me entendendo. Porque tem jargões, tem condicionantes, tem questões que às vezes alguém que não viveu... Não estou julgando aqui nenhum tipo de profissional, mas eu estou falando, quem não viveu, quem não passou por essa jornada, é muito difícil compreender na sua totalidade. Pode ser o melhor profissional que existe. Sem dúvida. Eu queria entender assim, o quão importante ainda foi e ainda é para ti ter passado do outro lado do balcão. Talvez a gente possa explicar da seguinte forma. Eu posso ter um ortopedista e posso ter um ortopedista que há 15 anos atua num time profissional de futebol, por exemplo. Perfeito. E eu jogo futebol e estou com o meu joelho estourado. Esse ortopedista que não tem essa vivência do futebol, talvez pela competência, pelo conhecimento, ele possa resolver e tá tudo certo. Mas eu acredito que esse aqui, que tem a vivência do futebol, ele vai saber os atalhos e assim por diante. Em contrapartida, se eu estou com um problema no meu ombro, talvez esse aqui não vai ter tanta competência quanto esse aqui, né? Então, hoje em dia, eu trabalhando com a psicoterapia, a partir do meu doutorado em psicologia da educação, parapsicologia, psicanálise, psicologia transpessoal, que foram formações que eu tive a oportunidade de fazer, eu talvez não possa dar o suporte que talvez um psicólogo possa dar numa questão muito técnica da psicologia. E tem o seu mérito. Mas, quando eu estou com o executivo e ele fala assim, fui apresentar o meu budget, o meu planejamento 2026 para o board, e tem um conselheiro lá que
fez uma série de questionamentos e me perguntou sobre o ROI e tal, não sei o que lá, eu consigo discutir isso com ele. E pior do que isso, ou mais importante do que isso, quando ele diz assim, Vitor, estou sentindo que eu estou sendo fritado. O que é bem comum, pode acontecer. Estou sentindo que eu estou sendo fritado. Eu sei do que ele está falando. Sim. E entendo, de repente, vamos tentar ver como ele pode sair dessa fritura com menos queimadura possível. As figuras de linguagem, Exatamente. as onomatopeias, todas as analogias, né? O quanto isso é importante. Bom, muito bem, foi um papo muito legal que eu queria já ter conduzido. A gente vem numa seara muito legal. Gravamos 2 podcasts agora recentemente, eu e a Deia, falando de temas polêmicos, mas esse é um tema que, para mim, ele é muito importante. Não só do ponto de vista da carreira propriamente dita, porque não tem mais como dividir vida pessoal de vida profissional. Vida é vida, né? É uma coisa só. O Léo de lá, o Léo de cá. Peraí, eu tô vestindo uma máscara, né? O Léo é o Léo. Ele tem que ser o Léo dentro de casa, ele tem que ser o Léo profissional, ele tem que ser uma pessoa. E eu vejo quão importante isso é. Mas eu quero entender melhor do meu cliente, eu quero entender melhor do meu chefe, eu quero entender melhor do... Cara, você não se entende. E aí, você tem que começar por você, né? Então, frequentemente, a gente faz umas dobradinhas aí, eu recomendo bastante, né? Olha, vai lá, dá uma passadinha no Vitor, conversa, né? Primeiro para quebrar essa barreira. E aí, conectando e para finalizar, tua fala final, Vitor, para quem está nos ouvindo, nos assistindo e que queira quebrar, né? Que amanhã, aquela pessoa resistente, né? Falando para aquela pessoa que eu não preciso disso, sabe? Aquelas coisas que a gente ouve assim... Isso é pra doente. Eu não sou doente. Isso é pra doido. Já ouvi muito, tá? Sim, isso claro. aí. Isso é pra doido. Isso aí não. Pra essa pessoa, Vitor, dá uma mensagem final não é uma coisa... A gente não vai constelar ninguém aqui, não quero converter, pregar pra ninguém aqui, mas pra tocar pra essa pessoa, pra que essa pessoa, no mínimo, pense, reflita sobre isso, independentemente do profissional que vai conversar, enfim... mas que essa pessoa ela consiga ser tocada por essa reflexão. Por favor. Eu vou utilizar 2 falas do budismo tibetano, que não é a minha crença, mas é uma filosofia que eu admiro bastante. A primeira diz o seguinte: a maior fonte de sofrimento das pessoas é que, no fundo, elas sabem o que têm que fazer, mas não fazem. E a base do bem-estar se coloca em 3 pilares: o autoconhecimento, a autoestima e a autorresponsabilidade. O autoconhecimento, você saber aquilo que realmente é bom para você. A autoestima não é orgulho, não é arrogância, mas é você reconhecer o teu valor. E a autorresponsabilidade é você compreender que você, acima de tudo, é responsável pelo seu desenvolvimento. E se você não está encontrando respostas e alguma coisa não está bem na sua vida, e o mais importante do que isso, se você compreende que a única forma de você conseguir performar alguma coisa é utilizando uma medicação, tirando as pessoas que têm uma prescrição por algum motivo mais definido, mas você usando uma medicação, alguma coisa não está funcionando. E aí, se a gente não está conseguindo sozinho, tem que buscar ajuda, seja lá de qual profissional for. Muito bem. Depois dessa, né, gente? Aí, se não tocou, aí realmente vai ter que fazer mais algumas... Vai ter que ouvir muito podcast, vai ter que ler bastante, porque depois dessa aí já fica aí uma boa reflexão. Pessoal, eu quero super agradecer, professor Vitor, sempre uma honra, sempre muito bom, né, ouvir, a gente aprende muito, né? E dizer para quem está nos ouvindo aqui também que a gente vai ter mais alguns podcasts para cumprir com essa nossa segunda temporada, então a gente vai fechar. E logo, quero prometer para vocês, não vou dar spoiler, mas logo vai ter uma novidade muito legal, tá? Inclusive, em relação ao ambiente, em relação à nossa nova dinâmica de podcasts. Então, fiquem conosco na nossa terceira temporada, tá prometendo bastante coisa. E espero encontrar novamente para a gente falar um pouco mais da
da carreira executiva do Vitor numa próxima jornada. Obrigado, professor Vitor. Eu que agradeço. Me convida que eu venho. De casa. Valeu, gente. Obrigado.